Voltamos, senhores, com mais uma aulinha sobre Reactions of the Chemistry, traduzindo reações químicas. Eu hablo muito bem inglês, dá para perceber, né? Então, senhores, nós temos aí, na sequência, nós temos as chamadas reações químicas, continuação da primeira aula, né? Na primeira aula nós vimos a classificação dessas reações. Agora nós vamos ver a ocorrência das reações de deslocamento ou simples troca, que é uma parte que muito se cobra, né? Eu acho que é a parte que mais se cobra dentro desse assunto. Tá? Então isso está na página 121 do extensivo noturno e terceirão, página 143 do extensivo. Então aqui vejam, a ocorrência dessas reações de deslocamento tem a ver com a chamada reatividade química de metal e de não metal. E quando se fala em reatividade química, pessoal, você tem que associar isso a duas propriedades que nós vimos, né? Quando vimos tabela periódica, que são eletronegatividade e eletropositividade. Se você voltar no tempo, né, e tentar lembrar-se da aula sobre isso, essa aula acho que já era gravada, acho que sim, né? Não me lembro mais. Ou talvez tenham sido as últimas aulas não gravadas. Me lembro. Mas, independente disso, nós, se voltarmos lá, né, para nós vermos esse assunto, nós vamos ver que a eletronegatividade está associada a caráter não metálico e a reatividade química de não metal. E que a eletropositividade está associada a caráter metálico e a reatividade química de metal. Então quer dizer que quanto mais eletronegativo, mais reativo é o não metal. Quanto mais eletropositivo, mais reativo é o metal. Então você tem essas duas propriedades que estão associadas à reatividade. Então nas reações de deslocamento ou simples troca, não basta nós sabermos classificar a reação, mas nós temos também que saber dizer se a reação vai ou não acontecer. Que isso é, na verdade, aquilo que mais se cobra dentro desse assunto. Então isso aqui, se você, né, for completar, você vai perceber que isso são reações de deslocamento ou simples troca. Mas a questão é, zinco desloca cobre? Então você vai ter que saber responder isso. Ferro desloca hidrogênio? E para nós respondermos isso, nós temos que saber aquilo que eu estava comentando antes aí com vocês. Eu tenho que saber eletronegatividade e eletropositividade, ou seja, eu tenho que saber a reatividade química de metal e de não metal. Nesse caso, eu estou falando em reatividade de metal, reatividade de cátion, né? Porque o que está acontecendo aqui é um deslocamento de cátion. Hidrogênio não é um metal, mas você vai perceber que o hidrogênio aparece tanto numa fila quanto noutra. Porque, na verdade, o hidrogênio ele pode funcionar como H+, ou como H-. Ele pode perder aquele eletrinho que ele tem, e aí se transforma em H+, que é, aliás, o mais, né, comum, mas também ele pode aparecer como H-, que é o chamado ânion hidreto. Né? Então, essa fila de reatividade química, pessoal, ela segue mais ou menos esta ordem aqui. Ó. Mas, na verdade, não tem como a gente decorar uma fila dessas. Né? Então, a gente trabalha com a eletropositividade, ou uma fila um pouquinho menos complexa que essa, tá? Depois nós vamos ver como é que essa fila vai se apresentar, para que você possa guardar isso, né, de uma maneira um pouquinho mais fácil. Então aqui é uma fila colocada em função daquilo que nós vamos ver agora. Então é normal numa questão de fornecer esta fila de reatividade, mas também ele pode não fornecer. Há casos em que a equação não for, a questão não fornece a reatividade. E se não fornecer essa reatividade, aí você vai ter que saber de cor, né, esta chamada fila de reatividade química, tanto de metal quanto de não metal. Tudo bem?
Então vejo que os mais reativos aqui, ó, são os elementos da família 1A e 2A. Quanto mais embaixo, mais reativo. Então vem 1A, 2A, depois vem alumínio, depois vem os elementos das famílias B, né? Podemos chamar de metais comuns. E aí quanto mais à esquerda, mais reativo, podemos fazer dessa forma, regra geral. Se ele quiser entrar no específico, ele vai ter que falar. Aí vem hidrogênio. O hidrogênio, que é... Então vejam lá, desculpa aí que tocou o interfone, vejam lá que nós temos o hidrogênio, que é desses elementos, aparece em duas filas aí, na fila de reatividade, tanto de metal quanto de não metal. Então nós temos aqui, depois do hidrogênio, chamados metais nobres, né? Cobre, mercúrio, prata, platina e o mais nobre de todos, que é o ouro. O mais nobre significa o menos reativo de todos, né? Então a reatividade tem a ver, na verdade, com a estabilidade química. Por que o ouro é tão estável? Porque ele é de todos o menos reativo, né? Menos reativo, mais estável. Então não confunda metal nobre com gás nobre. Os metais nobres, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Metais nobres, e não gases nobres. É uma diferença importante em cima disso, né? Então, quando eu te dou uma fila aí, né, de reatividade, tu pode, a partir desta fila de reatividade, saber se a reação vai ou não vai acontecer. Então, o zinco dissolve o cobre. Então, para você saber isso, você tem que saber onde é que está o zinco. O zinco é um metal comum, o cobre é um metal nobre. Então, o zinco, sim, é mais reativo que o cobre. Tudo bem? Então, nós temos que ter essa noção para saber quando que a reação vai acontecer. Então, como é que a gente vai saber se o zinco dissolve o cobre ou não? Para nós sabermos isso, tem que saber a reatividade. Então, o zinco é mais reativo que o cobre. Zinco é metal comum, cobre é metal nobre, então essa reação ocorre. Tudo bem? Ferro dissolve hidrogênio? Ferro está antes do hidrogênio. Se o ferro está antes do hidrogênio, significa que o ferro é mais reativo que o hidrogênio. Consequentemente, também ocorre essa reação. Alumínio desloca o sódio? Alumínio está aqui, sódio está aqui. Ou alumínio é família 1A. Sódio é família 1A, alumínio é da família 3A, 1A, 2A, alumínio. Então, alumínio é menos reativo que o sódio. Portanto, essa reação não ocorre. Alumínio não dissolve o sódio. Ouro dissolve hidrogênio? O ouro é o menos reativo de todos. O ouro, na verdade, não desloca ninguém. Todo mundo desloca o ouro. Ele não desloca ninguém. Então, essa reação não acontece. O ouro não consegue deslocar o hidrogênio. Então, na verdade, a única coisa que pode reagir com o ouro é a chamada água régia, que é uma mistura de ácido clorídrico para ácido nítrico na proporção 3:1. Ácido clorídrico com ácido nítrico na proporção 3:1. Potássio desloca zinco? Sim, porque o potássio é da família 1A, portanto é mais reativo que o zinco. Então essa reação acontece. Então, para sabermos se a reação acontece ou não, o cara que está deslocando tem que ser mais reativo do que aquele que está sendo deslocado. Então, de novo, precisamos saber a chamada fila de reatividade química. Então, a fila de reatividade química vai te dar a noção de quem é mais reativo que quem. Então, uma forma mais genérica, né, de você guardar essa fila de reatividade, né, é a família 1A, que é mais reativo que a 2A, que é mais reativo que o alumínio, que é mais reativo que família B, que é mais reativo que o hidrogênio, que é mais reativo que os metais nobres, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Então, essa é uma fila mais genérica, né, onde você deveria guardar essa fila. Essa fila é bom que você saiba, e aí lembrar a família 1A, quanto mais embaixo, mais reativo, e a família 2A e tal. Pegou a família B genericamente, quanto mais à esquerda e mais embaixo, mais reativo. Embora não seja exatamente assim, mas eu não tenho como saber as especificidades. Aí quando ele pede dentro do específico, aí você trabalha com a fila fornecida. Ele tem que fornecer a fila.
ou ele fornece uma outra forma de você saber isso, que mais tarde vocês vão estudar dentro da eletroquímica, que são chamados potenciais de oxidação e redução. Então, o potencial de oxidação e redução é justamente isso. O potencial de oxidação e redução é a medida da capacidade que o cara tem de oxidar e reduzir, ou seja, é a medida da reatividade medida em relação a um padrão que se estabelece lá, que é o hidrogênio. Tá? E aí você vai ver isso quando estudar eletroquímica. Agora, cuidado, né, pessoal, em entender o que significa nobreza, que eu tinha comentado antes para vocês. Não confundir gás nobre com metal nobre, né? Então, os metais considerados nobres são aqueles que são pouco reativos. Não quer dizer que não reagem com nada, mas são muito pouco reativos. Por que o ouro é tão nobre? Porque ele não reage praticamente com nada. Naturalmente, o ouro não reage com nada. A única coisa que pode fazer com que o ouro reaja, que eu comentei com vocês, é a chamada água régia, que é uma mistura de ácido clorídrico com ácido nítrico na proporção 3:1. 3 partes de ácido clorídrico para 1 parte de ácido nítrico. Mas esses dois ácidos são considerados oxidantes fortíssimos. Esses dois ácidos podem oxidar os metais nobres, o ouro não. De novo, o ouro só oxida com a água régia. Então, ácido nítrico e ácido sulfúrico pode ser oxidado, só que não é uma reação de deslocamento. Se tu botar cobre com ácido nítrico e perguntar, cobre desloca hidrogênio? A resposta é não. A prata desloca hidrogênio? Não desloca, mas reagem. Só que essas reações você não tem obrigação de saber. Ele vai montar a equação para vocês e aí você entender que essa reação sim é possível de acontecer. Então veja aqui, cobre, prata, mercúrio, são metais que são oxidados por esses ácidos. Aqui saiu errado, não é NH3, é HNO3. Né? Então são metais que podem ser oxidados, né, na reação com esses ácidos que são considerados oxidantes fortes. Deixa eu só arrumar aqui, para que você não faça confusão aí com esse HNO3. Boa. Vou botar um fundinho nele. Vamos lá. Preenchimento de forma. Vamos botar um preenchimentozinho branquinho nele. Vamos ver se ele aparece aqui. Tá, viu? Já deu? Vou botar aqui HNO3. Tudo bem? Vou botar um pouquinho menor. Aí para diminuir um pouquinho, tá ali. Então esse HNO3, ele vai reagir com o cobre, aí vai formar essa substância. Outro erro aqui, Por isso que é bom a gente dar uma olhadinha, às vezes a gente não olha, se perde. Aqui não é H2SO3, H2SO4. Tá? Se você olhar lá, vou botar um 4 aqui. Vou arrumar o H2 lá, a gente já vai brincando, você já vê onde é que eu encontro essas coisinhas. Vou botar um preenchimento lá, vou diminuir a fonte. Muito bem. Então esse cara é o H2SO4. Ele está formando CuSO4, né? Então não poderia ser o SO3. Então você tem essas reações, de novo, né, que podem acontecer, só que ainda bem que você não precisa saber, Você não precisa saber essas reações. Essas reações, eles montam para vocês, tá? Só que tu tem que saber que, sim, eles podem reagir. Tudo bem? Dado isso, depois nós temos alcalinos e alcalinos terrosos, que são os metais mais reativos, gente, reagem violentamente com a água. Violentamente com a água. Botar na água. Inclusive o sódio e o lítio tem uma curiosidade, que eles são os únicos metais menos densos que a água. Significa que se tu colocar um metal desses na água, eles não afundam, eles boiam. E o sódio é tão reativo, mas tão reativo, que se tu colocá-lo na água, vai dar uma explosão. Uma reação extremamente violenta com a água. Então se você quiser ver alguma coisa relacionada a isso, você entra lá no YouTubes, Você vai lá nos YouTubes, e eu nem sei se isso aqui funciona, Eu mostrando aqui, mas
em funcionando, acho que não vai lá. Você coloca lá no YouTube alguma coisa relacionada a isso, ó, e você vai ver, né, que vai aparecer essas reações envolvendo o sódio com a água, que é uma reação extremamente forte, uma reação extremamente violenta. Tá? Então, se você tiver a paciência aqui de esperar, e eu também tiver a paciência de esperar, porque por enquanto não está entrando aqui, né? Vamos lá, vamos botar aqui, quer ver, ó? Que beleza que é isso? Reação do sódio com a água, tá? Só para você ter noção. Olha aqui. Reação de sódio em contato com a água. Olha aqui, essa aqui é uma reação bem legalzinha. Deixa eu ver se aparece aqui. Olha aqui. Olha que espetáculo que é isso. Então, são reações que às vezes a gente não se dá conta do quanto um metal pode ser reativo. E essa é uma reação que mostra o quanto esse metal sódio é reativo. E o detalhe, né, de perceber, o detalhe em perceber que você tem aí, ó, ele está trabalhando com luva, percebe aí? Consegue enxergar, ó? E aí você vai perceber, ó, pegou um pedaço de sódio lá, esse sódio guardado normalmente em querosene, como a querosene não reage, ou gasolina, tá? Imerso em querosene e gasolina, e ele vai jogar essa pedra em água. Tá? Então você vai ver o que vai acontecer na reação dele com a água. Tá? Então eu vejo lá a reação acontecendo. Tá? Então isso aí é um metal, ó. Sódio, só botar dentro d'água, lá. Olha aí, coisinha linda. Grita por conta, né, da menina que está assistindo, não fui eu, embora, né, pareça isso. Olha o que forma, só observe para te ter noção do que. Olha ali, ó, parece achou que foi pouco, né? Então é uma reação extremamente violenta. Tá? Só o contato dele com a água, ele já sai, olha ali, ó. E veja que não afunda, ó. Olha a reatividade desse cara. Extremamente violento. Então isso acontece, né, com esses metais da família 1A e 2A. E o sódio não é o mais reativo da 1A e 2A, né? Tem metal, o potássio é mais reativo que ele. Então imagina, às vezes acontece, né? Apareceu questão lá falando, existe potássio na natureza? É lógico que não existe potássio na natureza, né? O potássio, olha a reatividade desses caras. E um detalhe aí que é uma curiosidade, acho que é bem interessante, né, até para que você tenha noção. O detalhe é você perceber, né, que esse metal sódio aí, junto com o lítio que eu comentei com vocês, são os dois únicos casos de metais menos densos que a água, que não afundam na água. Então, ó, o sódio com a água acontece uma reação, formação de hidroxódio mais hidrogênio. Isso aqui é legal fazer em laboratório, se tu colocar um pedacinho de sódio assim, coloca um pedacinho pequenininho num becker, ou coloca numa cápsula de porcelana, e você coloca na água que você colocou aí, esse sódio, você coloca aí fenolftaleína. Aí tu vai ver que esse sódio ele vai, né, fazendo o que ele fez ali, vai correr, ele tipo corre em cima da água, né, porque ele está reagindo tão rápido que ele vai se movimentando. E o movimento que ele faz deixa um rastro violeta, cor-de-rosa. Por quê? Porque está formando hidróxido de sódio, a fenolftalina e hidroxódio ela é rosa, vermelha, violeta, né? Então vai ficando bem interessante, visualmente mais interessante ainda. Então esses metais, sejam alcalinos ou alcalinos terrosos, em contato com a água, vão ter uma reação violenta com a água, produzindo hidrogênio mais a base correspondente. Essa violência da reação tem a ver com a ignição do hidrogênio, tá, pessoal? O hidrogênio é que é o violento aí. A queima do hidrogênio é uma queima bastante explosiva. Então, como esse processo, é altamente exotérmico, o próprio calor gerado nessa reação faz com que o hidrogênio pegue fogo. E aí dá essa reação violenta, aquela explosão que acontece. Também os metais comuns vão reagir com a água, só que aí, de preferência, a água quente, né, de expor aquecimento. Só que aqui não vai formar
o hidróxido, mas vai formar o óxido correspondente. Então o ferro, você sabe, oxida em presença de água, né? Ferro seco quase não reage, agora molhe o ferro para te ver. Se você tem ferro ao contato com a água, você percebe que a oxidação se dá de maneira muito mais rápida. Então você tem aí uma reação que acontece, né, entre o ferro e a água, formando o óxido de ferro, que é a ferrugem mais hidrogênio. Depois vem o chamado deslocamento por não metais. Nesse caso é a mesma coisa que metais, só que aí você vai usar a fila de reatividade dos não metais. E a fila de reatividade dos não metais é mais tranquilo de saber porque você usa lá a nossa frasezinha. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pizza Hut temperada. Perceba um detalhe que nós não temos nessa fila o hidrogênio, né, gente? Por que não tem o hidrogênio aqui? Porque o hidrogênio, apesar de ser bastante... Desculpa, eu falei hidrogênio, nitrogênio. O nitrogênio, apesar de ser bastante eletronegativo, como substância, ele é extremamente estável. Porque não existe F2, O2, Cl2, N2, Br2, I2, S8, né? C grafite diamante, não tem forma definida. Aqui é P4 ou PN, H2. Então, quer dizer, o N que existe não é N, é N2. E o N2 como substância é extremamente estável. Não é à toa que o ar é o que é. Não é à toa que o ar é 78% de nitrogênio. Por que o ar é o que é? Por que nós temos essa atmosfera extremamente estável onde nós vivemos? Porque o nitrogênio é um gás extremamente estável. É muito difícil de reagir. Essa ligação N-tripla-N é muito difícil de quebrar. Então isso faz com que nós tenhamos uma atmosfera bastante estável. 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio. Seria interessante inverter esta quantidade? De jeito nenhum. Se nós tivéssemos o contrário, 78% de oxigênio e 21% de nitrogênio, nós teríamos uma atmosfera onde seriam as queimas incontroláveis. Incontroláveis. Os processos de oxidação seriam muito mais violentos. Então, é uma atmosfera onde essa concentração de nitrogênio em relação ao oxigênio é a melhor concentração possível. Né? Então, aqui é a mesma história. A pergunta agora é: flúor desloca bromo? Resposta: sim. O flúor, na verdade, desloca todo mundo. Ninguém desloca ele. Cloro desloca bromo? Sim, cloro também é mais reativo que o bromo. Aí tu vai dizer, professor, e como é que eu sei quando eu pergunto quem desloca quem? Não metal desloca não metal. O exemplo que nós vimos antes, metal desloca metal. Olha aqui, aqui era metal com metal. Metal deslocando metal. Zinco, cobre, ferro, hidrogênio, alumínio, sódio, ouro, hidrogênio. Então, metal desloca metal ou metal desloca hidrogênio. Não metal desloca não metal. Essa é a lógica, né? Então, a pergunta que tu faz é essa: flúor desloca bromo? Sim. Cloro desloca bromo? Sim. Iodo desloca cloro? Olha lá, não. Iodo é menos reativo que o cloro, então essa reação não acontece. Enxofre desloca flúor? Não. Alguém desloca o flúor? Não, né? Porque o flúor é o mais reativo de todos. Bromo desloca o hidrogênio? Sim, praticamente todos deslocam o hidrogênio quando o hidrogênio é um ânion. Aqui o hidrogênio é H-, está ligado a metal, que é positivo, ele é negativo. Aliás, é uma exceção, né, aos NOx. Né? O hidrogênio, normalmente o NOx é +1, mas aqui não, aqui é -1, que é o hidreto. Então, esta fila de reatividade não metal, você também tem que saber trabalhar. Então, aqui nós temos uma questão, dentro dos seus exercícios de aplicação, né? Módulo 35, extensivo, módulo 19, para o terceirão e extensivo noturno. Questão 1 para o módulo 35, questão 2 para o módulo 19. Paginação 379 para o módulo 35. 3,5,5 para o módulo 19. Então, essa sempre foi aparecer dessa forma aí. Então, a pergunta é: zinco desloca o cobre? A resposta é sim. Ferro desloca hidrogênio? Sim, né? Ferro desloca hidrogênio. Cobre desloca o hidrogênio? Não. O cobre até reage com ácido sulfúrico, mas não deslocamento.
Prata desoca hidrogênio? Não, a prata é oxidada pelo ácido nítrico, mas não em reação de deslocamento. Então apenas ocorrem as reações 1 e 2. As outras não acontecem dessa forma. Tá? Então cuidado. As reações de deslocamento, cujas ocorrências são impossíveis na prática, são qual que não acontece. Então cobre desloca magnésio? Não, né? Cobre é metal nobre, magnésio dá 2A, então vai ser impossível na prática. Iodo desloca flúor? Ninguém desloca flúor. Essa reação também não acontece. Ouro desloca hidrogênio? Ouro não desloca ninguém. Sódio desloca hidrogênio? Sim, né? Aquela reação violenta com a água lá. Zinco desloca hidrogênio? Sim, também. Zinco é metal comum, né? Zinco é oxidado pelos ácidos. Então, desloca hidrogênio. Então, 1, 2 e 3 não são possíveis. Essa é a questão 2 no módulo 35. Tá? Não tem essa questão no módulo 19. Questão 3 do módulo 35, que é a questão extra número 4 do módulo 19, com as suas respectivas paginações aí. Nas 5 equações químicas dadas aí, também chamadas de reações de simples troca ou deslocamento, analisando a reatividade, então ele foi bonzinho, ele deu a reatividade. Qual que deve ocorrer espontaneamente? O bom é você já saber de cor. Ferro desloca prata? Sim, ferro é mais reativo. Níquel desloca alumínio? Não. Lembra que o níquel é mais nobre que o alumínio. O alumínio é o terceiro lá, 1A, 2A alumínio. Então o alumínio é um dos mais reativos. Zinco desloca hidrogênio? Sim, desloca. Estanho desloca o cobre? Sim. O estanho é menos nobre que o cobre. O estanho não estava na nossa fila lá dos metais nobres. Embora ele tenha até uma certa nobreza aí, mas é menos nobre que o cobre. Ouro desloca magnésio? De jeito maneira. Então as respostas 1, 3, 4 são as reações que acontecem. Questãozinha da UEPG, considerando 5 frascos a seguir. Solução de nitrato de prata, carbonato de sódio, uma placa de zinco, fios de prata, solução de hidróxido de sódio. Sobre o conteúdo desses frascos, supõe a adição de uma solução de HCl 6 molar a todas elas. Dado isso, então, se botar HCl aqui, ácido clorídrico, será que vai ter reação? Se botar ácido clorídrico aqui, será que vai ter reação? Se botar ácido clorídrico aqui, vai ter reação? Então, essas duas primeiras nós não vimos ainda. Então, vou deixar para nós fazermos a análise do porquê depois. Agora, essa aqui sim, tá? Zinco e prata, zinco reage com ácido clorídrico? Sim, porque o zinco é mais reativo. Prata reage com ácido clorídrico? Sim. Desculpe, não, porque a prata é um metal nobre. Base reage com ácido clorídrico? Sim, né, pessoal? Que é uma reação ácido-base. As outras duas nós vamos ver depois, o porquê, mas também tem reação. Agora o porquê nós vamos ver depois. Então a prata não reage com HCl. Verdade, prata não reage. O nitrato de prata reage formando a HCl. Reage, depois vamos ver por quê. A reação entre o HCl e o hidroxódio é de neutralização. Sim, é uma reação de neutralização, correto, afirmativo. Reação ácido-base. A reação entre o zinco e o HCl, classificada como de simples troca ou deslocamento, ocorre com liberação de hidrogênio. Verdade, zinco desloca hidrogênio. A liberação de CO2 após a reação do HCl com carbonato de sódio ocorre pela decomposição do ácido carbônico formado nessa reação. Correto também. O porquê nós vamos ver depois. Questãozinha da UFSC, quer saber quem é que reage com a água produzindo hidrogênio. Então, aquilo que eu comentei lá com vocês e mostrei o vídeo. Metais alcalinos ou alcalinos terríveis reagem com a água produzindo hidrogênio. Então, hidroxódio não, né, gente? Base em água não dá nada. Ácido clorídrico não, ácido em água só ioniza. Cloro em água tem reação, mas não libera hidrogênio. Cloro com água até é bom saber. O cloro reage com água, forma HCl, ácido clorídrico, e HClO, que é ácido hipocloroso. E esse ácido hipocloroso é o ácido que vai ser utilizado na fabricação dos produtos que são utilizados no tratamento de água, que são os hipocloritos. Ácido hipocloroso gera hipoclorito. Então, verdade. Não, essa reação não ocorre, mas
bom você saber aí. Aqui nós temos, ó, 4 metais, questão da UFSC, colocados em soluções de sulfato de cobre, HCl e sulfato de cobre de novo. Aí ele vai dizer o que aconteceu, mas não precisava. Zinco dissolve o cobre? Mais reativo, sim. Alumínio dissolve hidrogênio? Sim, mais reativo. Cobre dissolve hidrogênio? Cobre é metal nobre. Magnésio dissolve o cobre? Sim, mais reativo. Só que ele diz isso, ele diz, ó, forma-se um depósito escuro sobre a barra no 1. O depósito escuro é, na verdade, essa é a mulher do Porchat que passou aí atrás, só não passou pelada, mas tudo bem. Então, ó, o zinco dissolve o cobre, sim, forma sulfato de zinco, ela está se matando de rir. Aí forma o sulfato de zinco, né, mais cobre. Aí o depósito escuro sobre a barra é o cobre. Ocorre a liberação de um gás no recipiente 2, sim, que é o H2, o hidrogênio, alumínio dissolve hidrogênio. Não ocorre reação na 3, verdade, já vimos, né? Cobre não dissolve hidrogênio. Forma um depósito escuro no fundo e a solução fica mais clara aqui. O que acontece aqui? Magnésio dissolve o cobre. A solução do sulfato de cobre, gente, é bom você saber, ela é azul. Quando o magnésio substitui o cobre, forma sulfato de magnésio, que é incolor. E a solução do sulfato de magnésio, né, não tendo cor, desaparece consequentemente a cor azul e um depósito de cobre no fundo. Então ele vai fazer perguntas relacionadas a isso. Então a primeira, no sistema 1, o produto cobre metálico depositou-se na placa de zinco. Sim, ele está dizendo que ocorreu um depósito escuro sobre a barra. É o cobre que se deposita sobre a barra de zinco, trocando de lugar com o zinco. No sistema 2, o gás que se desprendeu é o hidrogênio. Verdade, alumínio dissolve hidrogênio, né? Fazendo esse deslocamento. No sistema 3 não ocorreu reação, pois o hidrogênio tem maior tendência a se oxidar que o cobre. Verdade. O hidrogênio tem maior capacidade de perder elétrons que o cobre. No sistema 4, o produto da reação precipitada é o MgSO4. Não, o MgSO4, né, é solúvel, sulfato de magnésio. O precipitado é cobre. Somente a reação química que ocorreu no sistema 1 é de óxido-redução. Todas são de óxido-redução, porque são reações de simples troca. No sistema 2, o cobre oxidou-se, o H reduziu-se. Não houve reação no sistema 3. Sistema 3, não 2. No sistema 2, podemos representar a equação assim. Verdade, a equação é assim, mas não está corretamente balanceada. Então, falso afirmativo. Aqui estão os exercícios para que vocês têm que fazer, né? Terceirão extensivo noturno, módulo 19, o que faltou da aula passada, mais o 375 e 377 que não está aqui, ó. Mas todos os que não fizemos até a aula passada. Até a aula passada tu fez o 371. E o extensivo faz o módulo 35. Valeu, moçada? Obrigado aí pela atenção. Espero que tenha entendido a aula, tá bom? Um abraço, beijo, queijo, viva o Grêmio, morte ao Inter. Salvem as coloradas!